Olá a todos, boa tarde. Obrigada por estarem aqui com a gente. Meu nome é Lilian Paiva, para quem não me conhece, acho que talvez alguém já me conheça de algum treinamento do ano passado. Eu sou responsável pelas soluções de pesquisa científica em ciências da vida, na Elsevier América Latina, e no ano passado já fizemos uma agenda de treinamentos de Embase, e agora esse será o primeiro dos treinamentos que nós temos programado para esse ano, numa modalidade um pouco diferente. Então, a gente já tem as datas dos próximos treinamentos até o meio do ano, vocês podem já se inscrever para todos. E vou aproveitar a oportunidade para apresentar a doutora Maria José Dávila Rodrigues, que se juntou ao time da Elsevier no início do ano, como Customer Consultant para soluções de ciências da vida também, para a América Latina. Então, ela vai ser responsável por todo o relacionamento, os treinamentos, a ajuda com relação ao Embase, nesse caso para vocês, e as outras soluções que a gente tem para ciências da vida. Então, é um prazer ter todos vocês por aqui. Ela vai dar os recados necessários, de que vão ficar gravados, de que vai ter certificado. Fiquem à vontade para ouvir o início da sessão, mas também vocês podem mandar as perguntas na caixinha aqui de Q&A. Então, um bom treinamento para todos vocês, boa tarde e seja bem-vinda, Maria José. Muito obrigada, Lília, pela apresentação. Para mim é um prazer estar na tarde de hoje aqui com todos vocês. De entrada, aviso que pode ter um pouquinho de portunhol, porque estou um pouco nervosa, mas vai dar para entender sim. Bom, dentro das mensagens, a Li, ela já falou algumas coisas, mas eu gostaria de recordar, então, o webinário, ele vai ser gravado, ficará disponível no canal do YouTube da Elsevier Pesquisa. Vocês irão receber um e-mail onde vão conseguir, então, ter acesso ao certificado e ao material de apoio utilizado nesta apresentação. Tanto o chat como o microfone de vocês está desabilitado. Por quê? Porque a gente está contando com uma grande quantidade de pessoas, então fica muito difícil, quando tem um público tão grande, deixar tanto o chat como o microfone habilitado. Fiquem à vontade de enviar todas as perguntas na caixinha de Q&A, que vocês vão encontrar normalmente na parte inferior da sua tela. Eu vou responder as mesmas no final. E gostaria de lembrar a todos vocês que o acesso à nossa solução Embase pode ser feita de forma remota, mediante o portal Periódicos da CAPES. Assim, na agenda do dia, eu primeiro vou fazer uma breve introdução ao Embase, e depois falarei para vocês sobre o M3 e o processo de indexação do conteúdo. Depois iremos direto lá na Embase para mostrar um pouco para vocês, então, como é feito uma procura mediante o M3 diretamente lá. E, por último, a sessão de perguntas e respostas. Então, o que é o Embase? Para quem ainda não conhece, a Embase é a principal base de dados de literatura biomédica do mundo. E por literatura biomédica, estou me referindo a todas as grandes áreas e sub-áreas de ciências da saúde. Assim, ela pode ser empregue tanto pelo pessoal de medicina, como pelo pessoal de farmácia, toxicologia, biotecnologia, veterinária, a parte de genética, até na área de química medicinal, por exemplo, biologia, engenharia biomédica, entre outros. Contamos com a maior indexação e cobertura de periódicos e conferências.
A Embase, ela conta com um poderoso mecanismo de pesquisa desenvolvido de acordo com as necessidades de 3 indústrias principais, as indústrias farmacêutica e de dispositivos médicos, e, por outra parte, o meio acadêmico e o meio governamental. A Embase, ela está pensada para promover, então, a descoberta e o desenvolvimento em todas as áreas da saúde e afins, promovendo a todos os usuários acesso a informações atualizadas. E exemplos, casos de uso normais que podem ter tanto a farmácia como a parte de dispositivos médicos, é empregar a Embase para avaliar o uso, a eficácia e a seguridade dos seus produtos, tendo, então, acesso a todos os estudos abrangentes na área, e, por exemplo, no meio acadêmico e governamental, pode ser empregue tanto para auxiliar e desenvolver pesquisas, como para escrever relatórios, reportes, entre outros. A interface da Embase é uma interface bastante amigável e intuitiva, e ela conta com diferentes formulários pré-definidos para orientar, então, todos os usuários para conseguir realizarem buscas rápidas, pensada principalmente na parte de levantamento bibliográfico, buscas picos, ou com um formulário que ele está desenvolvido para realizar, então, as buscas seguindo este acrônimo. P de população, ou de paciente, I de intervenção, C de comparação e ou de resultado. Este formulário de busca pico permite, então, estruturar as pesquisas em função destes 4 conceitos. Temos também um assistente específico para realizar pesquisas de farmacovigilância, para realizar pesquisas de dispositivos médicos, e também contamos com diferentes formulários para realizar buscas mais avançadas, geral e bibliográficas, e específicas também para fármacos, para doenças e para dispositivos. O status atual da nossa base de dados, ela contém por volta de mais de 8.000 periódicos e 35 milhões de registros indexados. Quando comparamos, então, a Embase com a Medline, contamos com mais de 2.900 periódicos únicos. A Embase, ela possui uma indexação detalhada, tanto dos fármacos e medicamentos, doenças e dispositivos, e contamos com 2 vezes o número de termos de índice que o Medline. Isto que faz? Isto permite, então, que, partindo desde diferentes estratégias de busca, podamos levantar e encontrar a bibliografia de interesse. Contamos também com recursos de pesquisa exclusivos, tais como os formulários que eu já falei para vocês, os quais vão permitir encontrar resultados com base em termos abstratos, e também empregando diferentes filtros específicos para conseguir passar de uma consulta muito general para uma consulta específica. Contamos com a capacidade de salvar, compartilhar e editar as nossas estratégias de pesquisa complexas com um grupo de colegas ou pessoas que sejam de interesse. E, ao mesmo tempo, podemos criar também alertas para receber, mediante e-mail, então, atualizações de se novo conteúdo relacionado com alguma busca, com algum query de interesse, apresenta um resultado novo. Contamos com uma cobertura exclusiva de mais de 3 milhões de resumos e de 9.300 conferências desde o ano 2009, e com uma vasta cobertura de conteúdo em idiomas diferentes ao inglês. Neste ano, por exemplo, um exemplo do conteúdo que vai começar a ser indexado são diferentes pesquisas aqui da Latinoamérica que se encontram todas no Cielo. E a Embase, ela é reconhecida e recomendada internacionalmente por diferentes agências reguladoras. Temos como exemplo, então, as diferentes apresentadas aqui nesta imagem, como a Organização Mundial da Saúde, a Agência Europeia para o Desenvolvimento de Fármacos e Medicamentos, também a FDA, entre outros. E aqui no Brasil,
ela é indicada tanto pelos Ministérios da Saúde como pelo Ministério de Educação. E ela é indicada principalmente, então, para construir revisões sistemáticas e de meta-análises. E quando olhamos um pouco da cobertura, então, desse conteúdo internacional, podemos ver que o mesmo abrange principalmente conteúdo da União Europeia, seguido por conteúdo publicado na América do Norte, na Ásia e Pacífico, e uns 6% do resto do mundo. Mas, em todos os casos, quando já realizamos, então, um olhar específico em cada uma das áreas geográficas, vemos que tanto na Europa, como Ásia-Pacífico, como Middle East, Latinoamérica, África e Europa do Leste, em todos os casos, o conteúdo que apresenta cobertura pelo Embase é maior do que a Medline. E isso faz com que o Embase seja a base de dados de literatura biomédica mais abrangente do mundo. Assim, então, vamos começar a falar um pouco do M3. O M3 é o coração da Embase, é o que faz a Embase ser a base de dados tão potente e tão poderosa que ela é. Antes, gostaria, então, de falar um pouco sobre a visão geral do Tesaurus. O que é um tesauro? Eu me deparei com uma definição que achei muito didática, né? Que divide o tesauro desde um ponto de vista estrutural e um ponto de vista funcional. Desde o ponto de vista estrutural, um tesauro ele pode ser visto como a parte do vocabulário controlado dinâmico de termos que compartilham relações semânticas e genéricas, isto para um campo do conhecimento específico. E esta definição ela está muito relacionada com a definição mais básica do tesauro, que a definição mais básica de tesauro é dicionário de sinônimos. E, pelo outro lado, temos uma definição desde o ponto de vista da sua funcionalidade. E, desde este olhar, um tesauro, então, é um instrumento que permite controlar terminologia e que é utilizado para transmitir, em uma linguagem mais rigorosa, informações extraídas de documentos. Um tesauro tem que cumprir com uma série de características, com uma série de requisitos, né, para conseguir ser chamado de tesauro. Eu vou listar 3 que são dos mais importantes, e o primeiro seria que o mesmo permite relacionar ou convertir todo o vocabulário, terminologia e, ao mesmo tempo, a linguagem natural em palavras-chave concretas e normalizadas. A segunda característica é que os tesauros, então, vão permitir relacionar as palavras-chave hierarquicamente, mas este relacionamento pode ser, ao mesmo tempo, associativo ou por relações de equivalência. Eu posso ter 2 termos da mesma área, que eles estão relacionados um com o outro, mas posso, ao mesmo tempo, ter 2 termos que são simplesmente sinônimos para eu me referir ao mesmo conceito, à mesma doença, ao mesmo medicamento. Então, no tesauro, ele tem que conseguir esclarecer esse tipo de relacionamentos. E, por último, o mais importante para a função, né, da base de dados é que o tesauro deve servir como um nexo de união entre o documento e o usuário. Por quê? Porque ele, então, deve permitir que, empregando diferentes palavras-chave, consigamos encontrar a fonte primária da informação que seja relevante. Uma leitura que eu posso recomendar para vocês, caso queiram saber um pouco mais sobre o tema, fica aqui na parte de embaixo das referências. Eu vou compartilhar esta apresentação com vocês, então fiquem tranquilos que lá vocês vão ter a citação e o link de acesso via o Science Direct, que também podem ingressar via portal periódicos da CAPES.
Então, bom, tendo já essa ideia do que é um tesauro, vamos falar um pouco das características do nosso tesauro M3, que é o tesauro de ciências da vida da Elsevier. E vocês podem ver que o M3, ele possui como termo também indexado, ele mesmo. E dentro desta classificação, o termo faz parte de toda a parte de procedimentos, parâmetros e dispositivos, e está catalogado como um procedimento que permite a codificação e a classificação de vocabulário controlado, especificamente na parte de terminologia médica. Esta é um print que eu tirei lá do Embase e podemos ver que quando trabalhamos com o M3, então vamos ter um histórico do termo. Neste caso, a palavra-chave M3 foi adicionada no M3 no ano 2012 e contamos também com todos os sinônimos com os quais, dependendo da estratégia de busca que estamos empregando, vamos conseguir ter uma associação com o mesmo. Então, as características do M3 são quais? As principais. A primeira, que é uma estrutura polihierárquica. O que quer dizer isto? Que eu posso ter o mesmo termo aparecendo em diferentes ramos. Por ramos, vamos entender cada uma destes subheadings. Então, agora no demo, eu vou mostrar isto para vocês. Então, é esta estrutura polihierárquica a que vai permitir com que eu tenha uma muito boa definição de um conceito biomédico dentro da Embase. Ao mesmo tempo, na M3, contamos com uma terminologia abrangente. Isso quer dizer que contamos, então, com um número maior de vocabulário para conseguir realizar, então, as nossas pesquisas. E, dentro desta terminologia, o M3 inclui todos os términos do MESH, que é o tesauro do Medline. Neste ano, vamos contar também com uma atualização da nossa base de dados e vamos contar com uma opção de vai ser um tradutor, né? Para eu conseguir traduzir um query da Medline para o sintaxes da Embase. A terceira característica do M3 é que ele permite o uso da linguagem natural. Eu não tenho que saber de entrada qual é o termo estrito, melhor conceito para realizar a minha pesquisa. Se eu começo a escrever, então, com linguagem natural, aquela palavra, aquela frase que seja de interesse para mim, eu vou ver que a Embase vai me sugerir qual o termo que eu devo utilizar. Então, isto faz com que a experiência de usuário seja muito mais fácil, porque o Embase, mediante o M3, está nos ajudando a construir as nossas buscas com os termos apropriados. A M3, então, fornece uma descrição consistente das informações biomédicas em função dessas diferentes associações hierárquicas. É atualizada 3 vezes ao ano, desde 1946, que foi lançado, mas no caso de eventos especiais, tal como o cenário mundial, por exemplo, com o Covid-19, esta atualização ela é muito mais rápida. Por exemplo, para quem acompanhou o uso e o desenvolvimento das últimas atualizações do M3, pode ver que no ano passado houve períodos de tempo que essa atualização era diária, para conseguir acompanhar toda a nova informação que tinha sido publicada referente aos diferentes estudos da Covid-19. E, ao mesmo tempo, o M3 possui definições do Dicionário Médico Dorland, que é uma obra bibliográfica de referência na medicina, obviamente, essas definições, quando relevante, entre outras informações. E o foco especial do M3 está na indexação, na geração de palavras-chave para dispositivos médicos, para doenças, para fármacos e, por último, para procedimentos. Então, quando vemos quais são as áreas de cobertura em M3,
podemos ver que a Embase, então, como já tinha falado, ela vai cobrir toda a parte de diferentes áreas da medicina, diferentes áreas da farmácia, farmacologia e toxicologia, como vemos aqui, a parte de genética, bioquímica e biologia molecular, microbiologia. Temos também diferentes termos de cuidados da saúde, entre outros. E são todas estas áreas de cobertura, todo o vocabulário que vai ser indexado em função da M3. Como vocês podem ver, ele é apresentado para vocês na ordem alfabética, com as grandes áreas, né, que vamos falar, que se podem ter na nossa hierarquia. E, em resumo, então, todos estes diferentes campos do M3, eles vão conter termos que indexam todos os nomes de fármacos, sejam eles genéricos, sejam eles denominações comuns, sejam eles nomes comerciais. Temos também todos os termos que vão indexar a parte de nomes comerciais e nomes gerais de dispositivos e de procedimentos médicos. Temos também todos os termos indexados que vão conseguir ser associados com a parte de doenças, organismos, funções biológicas, todos os termos que conseguimos, então, relacionar com a parte de parâmetros médicos e biológicos. Temos também palavras-chave específicas para associar com termos da medicina tradicional chinesa. Temos termos que vão nos referir, vão nos levar a pesquisas onde sejam tratados a parte de conceitos sociais e econômicos relevantes com a área de biomedicina. Vamos ter também, então, conceitos diferentes já das grandes áreas dentro da medicina, dentro da enfermagem e dentro da veterinária. Aqui eu gostaria de falar que neste ano vai ter também um aumento significativo da cobertura de literatura, principalmente na área de pediatria e na área de veterinária. E, por último, vamos ter, então, também todos os principais tipos de estudos e revisões indexados aqui no nosso M3. E como é feito, então, este processo de indexação? Todo conteúdo depositado na Embase é conteúdo que foi revisado por pares. Os nossos especialistas, eles vão pegar, então, esta literatura das diferentes journals ou das diferentes actas, vão fazer a leitura do mesmo e vão extrair todos aqueles conceitos que sejam relevantes dos mesmos. Esses conceitos relevantes, que podem estar ou não na parte de linguagem natural, vão ser, então, indexados de forma padronizada, de acordo com o tesouro M3. E quando já é feito esse processo de indexação, o conteúdo vai ficar disponível na base de dados para que nossos usuários consigamos recuperar o mesmo. O Embase, ela é uma base de dados referencial. Eu não vou ter acesso ao texto completo, porém, sempre vou ter acesso a toda a ficha bibliográfica do mesmo, título, autores, lugar e ano de publicação. Eu vou ter acesso, então, a todo o resumo e, por último, a todos os termos indexados. E são tanto resumo como os termos indexados que, de forma muito rápida, vão nos permitir ter uma ideia de qual o conteúdo de trabalho, quais foram os temas discutidos no mesmo, e se essa literatura é preciso que a gente, então, procure e já faça a leitura completa da mesma ou não. Então, a importância desse tipo de bases de dados, a Embase, que é específica, então, para áreas das ciências da saúde, é que permite que nós já, com critérios bem definidos e estabelecidos, consigamos classificar a literatura entre a que vai ser de verdade relevante para nós e aquela que não, e consigamos, então, enfocar a nossa atenção nos estudos que de verdade vão nos prover respostas. Aqui, eu gostaria, então, de agradecer de novo a sua presença, antes de ir já no Embase diretamente. Eu gostaria de lembrar para todos vocês que o próximo webinário desta série
vai ser criando uma rotina de farmacovigilância na Embase, e nesse webinário o foco vai ser o uso do formulário GPV Wizard. Vai ser na quinta-feira, 8 de abril, daqui a 2 semanas, e o link de inscrição é o mesmo link que vocês empregaram para se inscrever neste webinário. Estou deixando para vocês os meus dados de contato via e-mail, caso fora do seminário, fora do webinário, tenha alguma dúvida, algum comentário, alguma sugerência, fiquem à vontade de entrar em contato. E convido a todos vocês a seguirem as redes sociais da Elsevier Pesquisa, onde vão sempre encontrar informação, não só de conteúdos de webinários relacionados com a Embase, sino também de todas as outras soluções de pesquisa e desenvolvimento. Então, vamos lá. Diretamente na base de dados. Li, já estão conseguindo ler a minha tela de novo? Sim, já está aparecendo. Beleza. Então, esta Embase, como já falei, podem acessar ela mediante o portal periódicos da CAPES, embase.elsevier.com, e essa é a interface da mesma. Os diferentes formulários que eu tinha comentado para vocês no início, busca rápida, Pico, PV Wizard, Medical Device, e os diferentes formulários de busca avançada estão aqui nessa a nossa página de início. Mas na parte superior temos uma aba específica do M3. Antes de ir para ela, eu gostaria de convidar a todos vocês, se vocês não estão fazendo login, quando usam a Embase, começar a fazer isto, porque as nossas políticas de exportação de dados, elas vão ser atualizadas, e para conseguir exportar, então, resultados de busca, vamos precisar estar logados. E, ao mesmo tempo, quando fazemos o login, conseguimos empregar, por exemplo, a parte de salvar as nossas buscas para conseguir simplesmente executar elas no futuro ou empregar as mesmas como template ou criar alertas. Bom, outra informação que vai ser também útil para todos vocês, aqui no cantinho, sempre vão ter o acesso à página de suporte da Embase, onde vão ter acesso a material de capacitação, mais informações sobre o conteúdo da mesma e outras informações relevantes. Mas vamos vir aqui na aba do M3. Nesta aba do M3, conseguimos realizar buscas de duas formas diferentes. A primeira, encontrando o termo de interesse, onde aqui na nossa caixa de texto, conseguimos realizar buscas escrevendo o termo de interesse, o que eu mencionei no webinário. Quando vocês começam, então, a escrever, a Embase vai dar dicas para vocês de, provavelmente, qual o termo, qual a procura que vocês têm interesse. Se eu dou clique aqui na primeira, vocês podem ver que é mostrado, então, a classificação no nosso tesouro do termo. Aqui vemos que a insulina, ela se encontra em diferentes diferentes ramas, subclassificações diferentes do nosso tesouro, todas dentro da área de químicos e fármacos. Se descemos, vemos também, como falei, então, a história de quando foi adicionado o termo, todos os sinônimos com os quais eu vou encontrar a insulina na Embase. Para este caso específico, como é uma substância química, um hormônio, eu vou encontrar também informações sobre o registro CAS e
nesse caso também, a definição no dicionário de Dorland. Dependendo do termo que eu utilize para esta busca aqui no M3, o Embase ele já vai dar uma dica para nós. Como insulina, ela é um fármaco, ele está falando, você pode então levar este termo diretamente para o query específico de busca avançada de fármacos, ou adicionar o mesmo ao Query Builder, que é simplesmente uma caixa de texto, onde eu consigo, então, seguir construindo a minha pesquisa, adicionando outros términos. De novo, tenho as dicas de procurar simplesmente o que eu tenho aqui ou levar para a parte de busca avançada. Vou voltar. Ou seguir aqui com a parte específica do formulário avançado de busca de fármacos, que vai ter, então, já filtros específicos para fármacos. A outra possibilidade que eu tenho para procurar no M3 é começar a realizar, então, a busca pelas diferentes ramas do mesmo. Como eu falei para vocês, ele vai ser apresentado na ordem alfabética, com as principais classificações. Ele já vai ter o número associado de fontes bibliográficas com os diferentes termos indexados, e eu simplesmente posso começar a expandir as diferentes ramas, os diferentes branches, para dar uma olhada de quais são os diferentes conceitos dentro da base de dados. Aqui, por exemplo, na parte de nomes geográficos, temos que o M3 para o Brasil tem todos os diferentes estados já indexados para realizar, então, pesquisas específicas. Vamos pegar, por exemplo, o distrito de Brasília e posso realizar, então, buscas já partindo diretamente do M3. Depois de realizar, então, buscas no M3, eu vou ser direcionado, ou se eu quiser, se eu dar a opção da parte de buscas avançadas, a busca avançada, ou diretamente aqui a minha página de resultados, onde eu já vou ter o sumário, então, das diferentes fontes que vão ter o meu termo de interesse, e com ele eu consigo, com estes diferentes tipos de, as diferentes saídas, eu consigo aplicar os diferentes filtros que vão ser sempre apresentados do lado esquerdo da tela para vocês, onde eu posso começar a voltar a minha procura muito mais específica por filtros específicos de bibliografia, como são autores, anos de publicação, journal, ou já relacionados à parte de fármacos. Todos aqui podem ver que o único conceito relacionado a essas quatro fontes bibliográficas é o vírus DNA. Posso também aplicar filtros de doença. Todas as doenças que estão, então, mencionadas ou que foram tocadas nos diferentes estudos, a parte de dispositivos médicos e de outros subheadings, de outros termos que podem ser de ajuda. Sempre vou ter, como falei, acesso ao título, acesso aos nomes dos autores, os sítios de publicação, e vou ter o resumo completo, vou ter os termos indexados e vou ter o link que vão me redirecionar ao texto completo. Se vocês reparam, eu tenho aqui em verde sinalados, destacados, o termo com o qual eu realicei a busca.
Então, de uma forma muito rápida, já o Embase está falando para mim, olha, nesta seção está a parte do termo que você procurou. Posso, se quiser, também organizar os meus resultados em função de relevância. A relevância é a maior quantidade de termos indexados que vão estar associados com nosso query de consulta. Posso realizar, então, uma classificação em função dos nomes dos autores, do ano de publicação ou, por último, da entrada dos dados aqui no M3. E dentro das funcionalidades que eu tenho, então, as básicas para eu começar a compartilhar ou trabalhar com a minha consulta, eu posso selecionar ou todos os resultados, ou depois de realizar a curadoria, selecionar aqueles que sejam de interesse, e eu posso imprimir, exportar. Sempre que eu vou exportar, então, toda a parte da referência bibliográfica, que é toda a informação que eu vou conseguir ter associada, e posso, então, também ter liberdade de escolher que tipo de informação é a que eu quero exportar. Simplesmente o formato para eu trabalhar já diretamente no Mendeley, ou outro gestor de referências bibliográficas. Se eu quero exportar ela, então, como CSV, delimitado por vírgulas, texto plano, XML, arquivos de Word, ou de Excel, ou PDF. E, dependendo também do tipo de arquivo, aqui no PDF, eu já também vou ter, então, a opção de exportar unicamente os títulos, unicamente as citações do trabalho, as citações e o resumo, o recorde completo, ou especificar os dados de interesse para mim. Como vocês podem ver, tenho, por exemplo, caso seja de interesse, também ter esse recorde na Medline, o DOI, a classificação dentro da Embase é de completa liberdade, os termos que conseguimos, então, exportar. Vou trocar de tela. Voltou? Sim, a gente consegue ver sua tela. Ah, é que apareceu o aviso que tinha pausado o compartilhamento da tela. E também, então, posso compartilhar os resultados via e-mail. Eu posso enviar um e-mail para mim, neste caso, ou para um colega, a pessoa de interesse, especificando também um assunto, os comentários, um e-mail normalzinho e também a informação que eu vou querer compartilhar nesse meu e-mail. Posso compartilhar tipo HTML, que é esse tipo de e-mail bonitinho, que vem tipo uma imagem com os hiperlinks, ou simplesmente um e-mail que seja unicamente o texto. E tenho outras opções já mais avançadas e também posso fazer exatamente o mesmo tipo de salvar, exportar, etc., com o nosso query. Então, para selecionar o query, eu venho aqui no topo e eu vou ter também a opção de trabalhar ou salvar o mesmo, apagar esse meu query, imprimir à vista, exportá-lo ou enviá-lo via e-mail. Bom, eu vou fechar por hoje. O intuito era, esse era o primeiro webinário da série, né? Familiarizar todos vocês com a nossa ferramenta e dar um overview das funcionalidades. A futuro, então, vou começar a explorar de forma mais específica, mais detalhada, então, diferentes opções para começar, né, nos tornar todos usuários avançados. Vou dar, então, espaço à sessão
de perguntas e respostas. Então, tenho muitas mensagens de boa tarde a todos vocês. Obrigada de novo por estar aqui. A Daniele pergunta: o tesouro é basicamente os mesh terms? Não. No caso do M3, o nosso tesouro é muito mais do que o mesh terms. Se você, aqui na parte do vocabulário, a nossa terminologia, então, ela inclui todos os termos do mesh, mas também temos a classificação própria em função dessas grandes áreas, né? Dessas classificações principais diferentes do nosso próprio tesouro. Então, nele temos, sim, toda a parte do mesh, mas é um tesouro, assim, diferente, um tesouro próprio da Elsevier. Acho que esta resposta, ela serve, então, para o Jefferson, que perguntou se o M3 é a mesma coisa que o Mesh. Então, em funcionalidade, assim, tem a mesma função. O Mesh e o M3 têm a mesma função. Mas em conteúdo e em classificação, já vão ter as diferenças que eu discuti com vocês. A Eudes está falando, a janela do Export Data aparece cortando o final para mim. Esse é um negócio que já estamos trabalhando em telas pequenas, está dando esse erro. Quando a gente consegue trabalhar em telas maiores, ele está trabalhando ok, mas o nosso time de desenvolvimento ele está ciente deste pequeno, né, probleminha, e está sendo solucionado. A Daniela, então, ela está perguntando como exportava em formato HTML mesmo. Então, vou voltar aqui para Embase e na parte de resultados, eu vou aqui na parte de e-mail, dou clique e na parte inferior eu tenho a opção de escolher, que é a opção de default, o formato HTML. Eu simplesmente preciso, então, preencher os campos de para, que é o único obrigatório, e se eu preciso, se eu desejo, o subject e um conteúdo extra para o nosso e-mail. A Ana Cláudia, ela está perguntando o que significa explode, um termo. Então, para dar resposta para isso, eu vou vir aqui na parte da busca Pico, onde temos uma representação, um diagrama bastante intuitivo de quais são as diferentes estratégias de busca que podemos empregar no Embase. A default é a explode /exp e com esta forma de busca, vamos então falar para o Embase, eu quero que você procure o termo que eu estou dando para você, com um nome certinho que ele tem associado no M3, mas ao mesmo tempo procura por termos que sejam muito afins, que sejam muito relacionados e os termos filhos do meu termo. Tenho a opção que é a de Major Focus, que eu vou falar, eu unicamente quero que você procure isso que eu estou falando para você procurar. Um termo muito mais, vamos falar aqui meio grosso, né? Estou empregando assim, uma linguagem, aqui seria a linguagem natural. Procura o que eu estou falando para você procurar. Abroad já é tudo o contrário. Procura tudo que você quiser, que você acha que combina com o meu termo de interesse. E tenho as duas no intermédio, que são todos os termos indexados /DE, que vai procurar especificamente pelos termos indexados e os sinônimos do mesmo, para o conceito que eu di, e uma
meio que mistura entre a busca explosão e a busca major focus. Como falei de entrada para vocês, a busca por explosão é a busca default no Embase. O Roberto, ele está perguntando para nós, eu posso exportar usando o Mendeley? Pode. Se eu venho aqui para Results e venho aqui para exportar, o formato default, né, para exportar especificamente o do Mendeley. Eu posso, então, simplesmente exportar. Ou, se você trabalha com o plugin do Mendeley, o plugin de Web Importer, ele já é capaz, né, de ver quais são as diferentes fontes que estão na sua tela, e você aqui direto pode, então, selecionar aquela referência bibliográfica de interesse, selecionar todas e adicionar na sua biblioteca. Aqui já foi na minha biblioteca, simplesmente eu vou depois lá, faço sincronização, caso quiser trabalhar então na versão escritório e pronto. Vou ter a minha referência no Mendeley. O Anderson pergunta, o tesauro, então, seria a união da linguagem controlada e não controlada? O tesauro vem sendo, então, toda a parte da linguagem controlada que consiga entender a linguagem não controlada. O tesauro vai ter unicamente os termos padronizados. Só que nós contamos, então, dentro dessa parte de termos, vamos falar irmãos, todos os termos relacionados, vamos ter também esses termos de linguagem natural que vão nos permitir realizar as nossas buscas, mas assim, o Embase, o Graphs Tree, está procurando essa linguagem controlada. A Rosane, ela também tinha feito a pergunta do recurso Explode. O Anderson, qual das opções de busca são mais indicadas para revisões sistemáticas? Por padrão, a busca é Quick Search, mas acredito que esta opção não é a mais adequada, pois ela considera vários campos de busca. O ideal seria título, resumo, palavras-chave do autor e complementar com os termos M3 com explosão. Então, para revisões sistemáticas, assim, não temos uma estratégia de busca perfeita, né? Mas o termo que, de entrada, quando estamos iniciando do zero, permite estruturar melhor os nossos conceitos para conseguir, então, executar a mesma, é esse formulário PICO. População, a parte de população e de paciente, o campo de intervenção, comparação, resultado, eu posso extrapolar ele a qualquer, então, conceito ou problema com o qual eu esteja trabalhando. Por quê? Porque, na verdade, o que ele vai fazer é essa tradução do PICO para a consulta, mas a consulta são simplesmente os termos relacionados pelos operadores booleanos, ou não, ou e interligados entre eles. Então, se eu estou partindo do zero, provavelmente a melhor estratégia seja começar aqui pela busca PICO, porque ela também permite o uso de todos os sinônimos. Mas, se eu sou já um usuário avançado, eu posso, então, já começar a trabalhar com essa parte aqui dos formulários específicos e tentar mais do que um query diferente. Executar 1, 2 queries, 3 queries diferentes para ver qual é o que se ajusta melhor aos nossos, ao nosso objetivo, e sempre, então, fazer uso dos diferentes filtros para conseguir, então, virar a nossa busca o mais específico possível. Mas também, das minhas dicas, assim, quando a gente está iniciando uma procura do zero, sempre é melhor começar com buscas mais gerais
e depois começar a fazer elas o mais pontuais possíveis. De entrada, se nós começamos, assim como que não, vou fazer a minha busca já específica, a gente pode começar a deixar fora resultados que sejam relevantes. Por quê? Porque às vezes a gente não está considerando sinônimos ou termos que podem ser também de ajuda para nós, para nossa revisão sistemática. E para revisões sistemáticas, eu gostaria de lembrar para vocês que contamos com filtros específicos, que são esses filtros de evidência baseada na medicina, nos quais vocês já podem direcionar para fazer levantamento unicamente de revisões tipo Cochrane, sistemáticas ou meta-análises, e também da parte dos estudos clínicos ou controlados ou randomizados. A Jéssica, onde posso encontrar os significados dessas tags de busca? Então, aqui, a forma mais rápida dentro do Embase, elas ficam super bonitinhas dentro do formulário Pico. Aqui temos. Ou na parte, se eu começo, então, aqui, utilizar, se eu dou aqui a setinha, eu também vou ter os diferentes significados dos tags. Ou já lá no centro de suporte da Embase, que eu posso ir fazendo clique aqui no signo de interrogação do lado direito. O Anderson busca M3, Major Focus, etc. Eu já di resposta para isso. O Anderson, para revisões sistemáticas e de intervenção, é interessante apenas 3 palavras do PICOS, condição de saúde, intervenção. Anderson, eu não estou entendendo muito bem a tua pergunta. Para revisões sistemáticas e de intervenção, é interessante usar apenas 3 palavras do PICO? Eu não consigo te responder essa pergunta neste momento. Tenho que dar uma olhada. Então, por favor, Anderson, envie um e-mail para mim, m.davilarodrigues@elsevier.com. Eu vejo o material e te dou resposta. Majô, posso tentar? Eu acho que ele está perguntando se de repente usar somente 3 itens, não o pico completo, seria o suficiente. Eu acho que é mais nessa linha, assim, da pergunta que pode ser. Você não precisa ter todas as informações de população, intervenção, ou seja, você não precisa ter o pico completo para usar o formulário. Você pode ter 1, 2, 3, quantas você tiver necessário. Mas, enfim, é só o que eu acho que pode ser. Se o Anderson quiser complementar, ele pode falar com a gente depois. E se for isso, aqui, por exemplo, no formulário Pico, dá para ver, né, que a gente tem um ícone de lixinho para simplesmente apagar aquele campo que não seja de interesse para nós no momento. Dá para trabalhar com 1, com os 2, com os 4, ou até com o 5º, que é este de desenho de estúdio, ou qualquer outro termo que seja relacionado ou de interesse para nós. A Rosane, a lista do resultado pode ser enviada para o Mendeley, mas o artigo na íntegra não. Não, porque o Embase ela é uma base de dados referencial. Para você conseguir ver o artigo completo, se for um artigo da Elsevier, você pode então acceder ao mesmo na Science Direct. E se for de outra casa editorial, o Open Access, você vai conseguir sim, mas já depende de para quais casas editoriais, né, você tenha, então, acesso. Mas os resultados exportados serão só as referências bibliográficas. Cassiano, você sabe dizer se temas relacionados ao exercício físico e saúde e doenças são abrangidos pelo Embase? São. Sim, senhor.
Vamos ver aqui no M3. Bom, não sei mais. A ver, um termo de exercício físico. Vamos ver se tem alguma coisa de... Eu acho que você tem que procurar mais genérico, como physical exercise, alguma coisa... Physical exercise, utilizar a palavra, ele fala, exercício, e aqui temos, ele está dentro da parte de funções biológicas, e temos todas as classificações diferentes, e especificamente para exercícios de respiração e de músculo, temos ainda mais termos associados. Obrigada, Ali, pelo... Imagina. O tempo acabou e ainda tem uma lista bastante grande de perguntas. Por favor, as pessoas que eu não consegui responder, enviem uma mensagem para mim via e-mail, m.davilarodrigues@elsevier.com, para conseguir dar resposta às mesmas. E, bom, muito obrigada. Vejo vocês, então, daqui a 2 semanas. Eu ia lançar uma poll rapidinha para as pessoas que consigam responder, só perguntando se vocês já conheciam a Embase ou não. Mas eu respondi algumas últimas perguntas ali que eram pontuais no Q&A, e depois as outras acho que são mais do Anderson confirmando o que a gente explicou da revisão sistemática. E acho que é isso, acho que não faltou, nesse caso não faltou nenhuma resposta das perguntas, tem só, acho que aqui o Manuel perguntando se o acesso é pelo login e senha pela instituição. É pelo portal de periódicos, Manuel, ou então pelo proxy da sua instituição, exatamente, é login e senha. Ou se você estiver na instituição, está liberado pelo IP da instituição. E lembrando para todos vocês, o vídeo ficará disponível no canal do YouTube da Elsevier Pesquisa. Muito obrigada a todos pela assistência e até daqui 2 semanas. Obrigada, boa tarde.